14 de fevereiro de 2023, nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus pela sua presença virtual, neste pequeno momento de reflexão. Hoje a igreja celebra a memória desses dois santos. Cirilo era monge e Metódio era bispo. Eram irmãos de sangue, nascidos na atual Salônica, na Grécia. Esses dois irmãos viveram no século IX, evangelizaram os povos da Panônia e da Morávia. Eles criaram o alfabeto eslavo e traduziram para esta língua a Sagrada Escritura, a Bíblia, os textos da liturgia latina. Santos bastante importantes para nós, muito relevante para nós, os dois. Cirilo, que era monge, faleceu em 14 de fevereiro de 869, no século IX, e o seu irmão também, que era monge, foi ordenado bispo e foi delegado do Papa para a evangelização dos eslavos. Faleceu no ano de 885. Eles, junto com São Bento, também são padroeiros da Europa. Muito bem, meus queridos, conhecemos um pouquinho da vida desses dois santos. A Igreja Católica é rica porque tem história. Brotou do coração do Mestre Jesus Cristo e ao longo da história humana, esta igreja produziu pessoas, formou pessoas que agradassem o coração de Jesus. Esses nós chamamos santos. Nós vamos meditar um pouquinho a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Gênesis 6, do 5 ao 8, e 7, do 1 ao 5 e o 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio dessa geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas. E dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomará 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, desse texto que dá início na liturgia à reflexão sobre a vida de Noé, eu gostaria de refletir um pequeno e singelo ponto. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor.
essa pequena frase que é o início do versículo 8. Meus queridos, quantas vezes nós não perguntamos a Deus: por que tanta maldade no mundo? Por que tanto sofrimento, tanta dor, a morte, tantas situações maléficas? Quantas vezes nós não perguntamos ao Senhor: por que o Senhor não põe fim logo à existência desse mundo para acabar com a maldade? Ora, o Senhor tinha pretendido fazer isso na época de Noé. A maldade crescia. O ser humano que tinha sido criado para o bem, para o céu, para estar na presença de Deus, para os dons, as virtudes, se afastava cada vez mais de Deus. E Deus tinha decidido destruir tudo. Mas Deus desiste e volta atrás. É claro que é uma linguagem teológico-bíblica, né? Deus volta atrás porque ele encontrou graça em um homem chamado Noé, que era justo. Tinha suas fragilidades, sua pequeneza, era um ser humano frágil como os outros, mas um homem que temia Deus, que buscava crescer na amizade, na intimidade, no agrado de Deus. E aí está a resposta para nós hoje, as nossas questões concernentes a essa temática. Por que Deus não põe fim a esse mundo cheio de maldade? Porque Deus encontra graça naqueles que, ainda caminhantes sobre a terra, o temem. Aí está a resposta. E uma pergunta surge a partir desta reflexão. Será que esta pessoa na qual Deus encontra graça hoje sou eu e é você? Ou nós somos, junto com os perversos, com os incrédulos, com os iníquos, com os desordeiros, também decepção ao coração de Deus? Esses dias, na semana passada, quando começávamos a refletir o livro do Gênesis, no meio da semana, Deus perguntava para Adão: Adão, onde estás? Essa pergunta pode ser trazida a partir desta leitura de hoje. Onde nós estamos? Como nós somos? De que lado nós estamos? Do lado de Noé, que encontra graça em Deus e pelo qual Deus ainda não desiste do mundo, ou nós estamos unidos às decepções do coração de Deus? Eu não estou falando de pecados ou de fraquezas, viu, minha gente? Porque não existe nenhum ser humano perfeito. Se fosse por causa disso, Deus já tinha destruído tudo. Mas eu estou dizendo o temor de Deus, a busca de Deus, a responsabilidade para com Deus e para com a igreja, a tentativa de viver os mandamentos, o amor, a santidade. De que lado nós estamos? Que cada um de nós possa responder essa pergunta de hoje. Que nós encontremos também graça. Como assim Noé encontrou graça aos olhos do Senhor? Nós precisamos agradar mais a Deus. Todos nós decepcionamos muito o coração de Deus com as nossas escolhas, com os nossos sentimentos, os nossos projetos, às vezes que não são os mesmos de Deus. Que encontremos graça aos olhos do Senhor. Meus queridos, eu desejo a todos uma terça-feira cheia dessa graça aos olhos do Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo.